Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros. Só que não é mais uma vez em campeonato nenhum, galera. Mais uma vez vamos aqui falar sobre o caso do Flamengo, essa tragédia que se instalou lá com os garotos da base do Flamengo. Primeiramente, às vezes esses imbecis, tem um monte de canalha, um monte de imbecil zoando da situação. Um monte. Aí depois que vê que a mídia tá batendo em cima, estão entrando no Facebook dele, estão entrando no Instagram, estão entrando em tudo quanto tem a mídia social dele, ele vem a público e pede desculpinha. Você pode se desculpar aqui, mas Deus está olhando, Deus está vendo. Depois, não estou gorando ninguém, mas Deus está vendo. Estão confundindo a paixão pelo clube, a raiva, até o ódio que tem pelo Flamengo, esquecendo que são vidas, são garotos. Tem família envolvida nisso. Então esses imbecis, depois não reclamem. Quando as coisas não funcionarem, por que está acontecendo isso comigo? Pensa o seguinte, céu e inferno é aqui, você faz, você paga. Depois não reclama. Porque você brinca com a situação séria de alguém hoje, depois não reclame se brincarem quando você estiver numa situação séria. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto, que agora está se tendo muita especulação, um monte de coisa, um monte de comentarista, um monte de repórter querendo se aproveitar da situação. Então, um monte de gente colocando um monte de notícias falsas, sem ter certeza do que fala, um monte de gente apontando o dedo, botando o dedo, já culpando um, culpando outro, culpando aquilo. Cuidado, meu amigo torcedor, meu amigo que acompanha o canal aqui, Resenha com Magalhães. É complicado você apontar o dedo para alguém e acusar, porque nem sempre aquilo que a gente vê à primeira vista, você olhou, é o que realmente acontece. De repente, aquilo é só uma ponta. Tinham outras coisas por trás. Vou dar um exemplo. Você chega num determinado local. Aí tem um cara com a arma na mão e um outro cara morto no chão. Tá lá caído. A princípio, esse cara que tá com a arma no chão matou o cara que tá caído, que tá morto. Tem que prender, ele tem que ser culpado, tem que ser levado pra forca. Só que depois que você vai investigar, você vai ver que aquele cara que está morto tentou assaltar ele, agrediu ele, e ele só se defendeu, conseguiu tomar a arma do cara e acabou se defendendo de uma injusta agressão. Aí você de cara já aponta o dedo pro cara, falando que ele é um assassino, mas não sabia da história toda. Então cuidado antes de você apontar o dedo para alguém e sair acusando. Tem que se saber todos os fatos. E esse caso do Flamengo em si, igual eu já estou começando a escutar um monte de gente, tem que se punir, tem que acabar com o clube. Bom, vou dar a minha opinião. Uma coisa não justifica a outra. Se tiver que punir o Flamengo, que puna. Só que você tem que fazer uma investigação geral. E te garanto que 90% dos clubes brasileiros, as condições da divisão de base são muito piores que a do Flamengo. Não estou justificando. Vai ter, vou ser bem sincero. Vamos falar da Série A. Se você pegar na Série A, te garanto que as condições que dão a grande parte dos clubes da Série A é exatamente igual ao do Flamengo. Aí escutei, isso não é justificativa. É só alguns pontos. Outro, escutei um montão de gente falando, o Flamengo gastou bilhões, trilhões para contratar jogadores, está pagando 1.200.000, não sei para quem, não fez nada pela divisão de base. É injustiça. Flamengo fez sim. O Ninho do Urubu, onde os profissionais ficavam, os profissionais foram para uma outra parte, onde é mais moderna, e essa parte onde os profissionais ficavam estava já destinada à divisão de base. O tanto que eles estavam se mudando para lá aos poucos, o tanto que todos os jornalistas já sabiam
que provavelmente semana que vem, aonde estavam dormindo já seria desativado de vez e eles já estariam no módulo novo, aonde era do profissional. Então falar que o Flamengo não estava fazendo nada para a base é injustiça, é acusar sem saber. Estava fazendo sim, e todo mundo viu. Outro detalhe que tem que se analisar. Não estou tirando a culpa do Flamengo. O Flamengo vai ter que ser responsabilizado civil e criminalmente. Porém, não só o Flamengo. Tem órgãos que tinham obrigação de fiscalizar o Flamengo. E não fiscalizaram. Isso eu falo prefeitura, governo, bombeiro, falo um monte de órgãos. Tem um outro detalhe que você tem que começar a analisar. Saiu aí na mídia, em alguns canais, o Flamengo não tinha autorização, o Ninho do Urubu não tinha autorização para funcionar. Como que não tem? O Ninho do Urubu já existe há anos. Há anos. Essa estrutura que era do profissional que está indo para a base agora, já existe há pelo menos 2 ou 3 anos. Teve inauguração, saiu na mídia. As instalações novas do Ninho do Urubu, onde os profissionais começaram a treinar essa semana, saiu na mídia, teve festa, teve tudo. E os órgãos que fiscalizam o Flamengo, que tem que fiscalizar isso? Ninguém falou nada, saiu na mídia, festa, ninguém chegou lá e falou, calma aí, Flamengo, tu não pode inaugurar nada não, você não tem autorização para isso. Ninguém apareceu, ninguém meteu a cara. Bom, tem alguma coisa de errado. Flamengo inaugura um CT, depois inaugura um mais novo, acho que um custou 15 ou 16 milhões, o outro custou 25 ou 26 milhões, o que custou menos de 15 milhões é o que vai ficar para a base, e isso tudo foi inaugurado, teve festa, teve presenças de autoridades, e ninguém meteu o peito, ninguém meteu a cara e falou que não podia, a prefeitura não falou que não podia. É estranho, muito esquisito isso, né? Em relação aos containers lá, aqueles containers do Flamengo existem lá há anos. E outro detalhe, meu amigo, talvez você não saiba. Aqueles containers eram os últimos. Existiam outros que já foram desativados, que estão sendo desativados aos poucos. Mas um detalhe. Não é de hoje, porra. Não é de hoje. Se você pegar a entrevista, se não estiver enganado, era do Muricy Ramalho ou o Luxemburgo. Um dos dois. Eu não me lembro qual. Acho que é até do Luxemburgo. Eles treinavam ali. Tem até uma cena do Flamengo, num treino onde o jogador do Flamengo se machucou, que não tinha um carrinho para poder pegar o cara. Os jogadores foram levando eles. Todos os jogadores profissionais já estavam no container. Por que desde aquela época a prefeitura ou os órgãos competentes não fizeram alguma coisa? Então, não é só o Flamengo. E um outro, meu ponto de vista. Responsabilidade tem que ser individualizada. A instituição, a pessoa jurídica Flamengo, não anda sozinha. É uma pessoa física que responde pelo Flamengo. Então essa pessoa física tem que responder civil e criminalmente, não interessa quem seja. Porque se você pune o Flamengo, a instituição, você vai punir os jogadores que não tem nada a ver com isso, você vai punir a torcida que não tem nada a ver com isso, você vai punir os funcionários dali que não tem nada a ver com isso, os funcionários. Então, sim, é o Flamengo, mas quem comanda o Flamengo são pessoas físicas, são seres humanos. É o mesmo caso de Brumadinho e das outras barreiras. Tem a empresa, mas tem toda uma vida, várias pessoas, centenas, milhares de pessoas que dependem daquela pessoa jurídica. E por uma cagada de uma pessoa física, se destrói a pessoa jurídica, se destrói toda uma vida das outras pessoas. Tem que se ter calma com isso. Tem que se ter calma. Porque eu já estou escutando, tem que acabar. Aí já está indo para o lado da revanche, porque é um adversário a menos. Não é assim. Não é assim que funciona. Tá? Mas que tem que ser responsabilizado, só que para mim tem que ser responsabilizado civilmente. Igual os políticos. Fez cagado o prefeito, tem que ser punido a pessoa do prefeito, não a prefeitura. A pessoa do prefeito. E assim sucessivamente.
Instituição não anda sozinho. O que faz a instituição andar são as pessoas físicas. Bom, então já bati alguns detalhes. Esses containers existem há anos, não é de hoje. Sou contra containers. E tem um outro detalhe. Se fosse fazer fiscalização, tem que se fazer a fiscalização, porque não é só o Flamengo que utiliza containers para abrigar pessoas, não. Não é só o Flamengo. Se você passar pela Avenida Brasil, tem um monte de container ali, onde as pessoas ficam, descansam depois do almoço. Se você for em escolas, tem várias escolas municipais e estaduais que usam container. Eu moro em Rio das Ostras. Aqui em Rio das Ostras tem escolas municipais que as crianças estudam dentro de containers. E outros órgãos de fiscalização usam containers também. Então, a questão não é só o container. Porque alguém liberou. O container não apareceu do nada. Alguém liberou os containers para aquilo. Para aquele objetivo. Então, já tem um outro ponto. Mas eu estou colocando pontos aqui para vocês, meus amigos, para vocês analisarem e não ficar acusando sem saber. Porque não é só o Flamengo. Tem um monte de gente que autorizou aquilo. A prefeitura disse que multou o Flamengo 30 vezes. Se multou o Flamengo 30 vezes, o Flamengo continuou, fecha, lacra, não deixa funcionar, pô. Não tem peito? Ou tem alguma coisa outra por trás? Um outro detalhe. Saiu também na mídia aí, que parece que, não sei se foi corpo de bombeiro, eu não sei, não vou ser leviano em falar, mas alguém informou o seguinte, que na planta original do Flamengo, ali onde era o container, está como estacionamento. Mas vai ser um estacionamento sim. O problema não é a planta original. O problema é a planta anterior. Tem que se ver se naquela planta anterior, ali era o container para abrigar os jogadores e se tinha autorização. Porque na planta original não vai ter mesmo. Porque aquilo ali vai ser estacionamento. O tanto que já estavam tirando todos para acabar com aquilo ali, derrubar tudo ali e ficar. E você viu entrevistas do Zinho falando aquilo, o Zinho que jogou no Flamengo, que hoje está na Fox Sports, além de outros jogadores. Então, a grande questão é fiscalização. O Flamengo tem responsabilidade civil e criminal e vai ter que pagar por isso. Para mim, tem que ser individualizado. Inclusive, a empresa que faz a manutenção dos ar-condicionados, filho. Porque tem que ter uma empresa. Não era o Flamengo, não era um funcionário do Flamengo. Provavelmente tinha uma empresa que fazia a manutenção daquilo. Então, a empresa que vendeu o container, quem autorizou, quem não autorizou, ou seja, tem um monte de pessoas envolvidas nisso aí, um monte. Te garanto que política também envolvida nisso aí. Então, meu amigo que acompanha o Resenha, tem que tomar cuidado quando você escuta notícias que tem muita gente querendo aparecer. Muita gente querendo aparecer no momento desse. E muito repórter querendo aparecer, querendo fazer nome, já apontando o dedo, já acusando, roncando grosso, falando grosso, apontando o dedo. Cuidado, tem que se analisar todos os pontos. O Flamengo não tem aquele CT daquele tamanho enorme, sendo considerado um dos melhores do mundo. E está funcionando se alguém não está apoiando aquilo, filho. Não tem autorização de nada. Vamos ser bem realistas. Tem alguma coisa de errado aí. Agora, que se cometeu um erro, se cometeu. Os próprios garotos, os próprios funcionários falaram, não, o local era legal, a cama era confortável, o ar-condicionado, as instalações eram legal. Tinha erro? Era melhor ficar em outro local? Era. Mas você, meu amigo, que fez teste em clube, jogou futebol, tentou ser jogador, ou até
participou de clubes e dormiu nesses locais, vamos ser bem sinceros, era muito pior do que eu. Não estou falando que tá bom, não. Era muito pior do que era hoje. Mas muito pior. Não era pouco, não. Era muito pior. Muito pior. Só que isso não justifica. Aconteceu com o Flamengo. Aconteceu. Agora vai ter que se levar à frente a responsabilidade. Porque o ponto principal não é o Flamengo. O ponto principal são as famílias. São os garotos que morreram, as famílias como é que fica, os garotos que se machucaram, aqueles que não se machucaram, olha o trauma que esses garotos vão ficar, como é que eles vão voltar para lá para treinar sem os amigos? Então tem toda uma outra rede que foi punida e está sendo punida por uma responsabilidade não de um órgão, que é o Flamengo, mas de vários órgãos que estão envolvidos com isso. O Flamengo não anda sozinho. Ali tem prefeitura, governo, corpo de bombeiros, tem um monte de coisa envolvida que ninguém falou nada, foi ficando quieto, o negócio foi indo, ninguém teve o peito de falar alguma coisa. Então, calma, ficar apontando o dedo, acusar sem saber, vamos saber parte por parte, documentação, se não tinha documentação, levou multa, tem que ser punido. Todo mundo sabe que o time que eu torço nunca... No primeiro vídeo em 2016 eu falei, eu torço pro Flamengo. Torço, todo mundo sabe, nunca neguei. Mas tem que ser punido sim. Só que sem paixão. Tem que ser friamente de acordo com a lei. E, pra mim, tem que ser responsabilidade civil. Porque se você punir o Flamengo... Vamos lá, o Flamengo tá fora de tudo, de todos os campeonatos. O Flamengo vai quebrar. Só que tem um monte de funcionário ali que vai perder emprego. Os jogadores vão arrumar outro time rápido, mas os funcionários, faz como? Tem a televisão, tem a mídia, tem a paixão, traz dinheiro. O Flamengo gera receita direta e indiretamente para outros órgãos. Então, para mim, a punição tem que ser individual. De quem tinha a responsabilidade de fiscalizar, quem tinha a responsabilidade de dar um tratamento melhor às crianças. Ou seja, individual. Tem que ser punido civil e criminalmente individual. A pessoa física. Então, meu amigo, essa foi a minha visão. Pensem, olhem tudo que está em volta. Isso não é só o Flamengo, não. Os outros times é a mesma coisa, não é um time sozinho, são outras coisas. Então, meu amigo, muito cuidado com o escudo, que tem um monte de calhorda querendo se aproveitar de uma tragédia. Falando sem saber, metendo o dedo. Pra quê? Porque as outras torcidas, ele vai mexer com as outras torcidas. E tem gente que odeia o Flamengo, como tem gente que odeia o Vasco, odeia o Corinthians, odeia o Palmeiras. Então, quando você fala mal de um clube grande, você acaba atraindo aquelas pessoas que não gostam, que quer que aquele time se ferre mesmo. Então ele atrai mídia. Cuidado para você não ser levado por um cara desse. Que isso acontece muito. Isso acontece muito. E está acontecendo. Então, meu amigo, cuidado e analise com calma. Apontar o dedo. Acusar assim, cuidado. Nem tudo que é o que parece. Quer dizer, nem tudo que parece, que a gente olhou à primeira vista, realmente é. Então, tome cuidado, vamos deixar a cargo das investigações, conforme as coisas forem acontecendo, vai se aparecer os culpados, que tem culpado, a única coisa que eu posso garantir a vocês é que tem culpado. Tem culpado. Alguém tem que pagar por isso. E na minha visão, não é alguém, indivíduo, Serão vários que serão punidos, ou deverão ser punidos por esta tragédia. Porque dinheiro nenhum vai pagar a vida desses 10 garotos, a vida desses 3 garotos que sobreviveram, mas vão ficar com sequela, as famílias, ou seja, tem toda uma rede atrás disso. Então, meu amigo, essa foi minha análise. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e não esqueçam, Resenha com Magalhães agora no Instagram. Só colocar lá no Instagram, Resenha com Magalhães, tudo junto, que tá lá no Instagram. E antes de o vídeo aparecer, eu vou estar sempre no Instagram avisando que o vídeo já está disponível. Então não esqueçam, lá no Instagram @Resenha com Magalhães. Tamo junto, um grande abraço, valeu,
Fui, conto com a participação de todos. Tchau.